Olá pessoal, vamos então dar continuidade aos nossos compromissos, né? A nossa disciplina de Cirúrgica 2. E para quem está acompanhando junto, né, comigo aí, tem acompanhado as minhas aulas online, eu parei na página 18 da literatura de vocês, a apostila, que fala sobre regras básicas de asepsia cirúrgicas, limpezas, higienização das mãos, lavagem das mãos, precauções, né? A gente falou sobre infecções na aula passada, das posições, período transoperatório. E hoje a gente vai falar sobre equipe cirúrgica, que na cirúrgica 1 a gente falou sobre ela. Na verdade, a equipe cirúrgica é toda equipe formada dentro do centro cirúrgico que vai dar suporte para uma cirurgia. E aí nós temos o cirurgião, nós temos o anestesista, nós temos o instrumentador, nós temos o técnico de enfermagem, que é o circulante, nós temos o enfermeiro, né, o assistencialista, nós temos o enfermeiro, gerencialista. Então toda uma gama de profissionais de enfermagem que estão trabalhando diretamente ligado, formando essa equipe cirúrgica, né? Lá fala que em algumas clínicas utiliza-se roupa especial que prolonga a área considerável estéril. O circulante de qualquer pessoa que não anda, que ainda não se escovou, permanece a uma distância segura para evitar a contaminação. Na verdade, o circulante de sala, que é o profissional de enfermagem que trabalha dentro do centro cirúrgico, que faz parte da equipe cirúrgica, a sua roupa não é estéril. A sua roupa não é esterilizada. Ele não é médico, ele não vai operar, ele não é instrumentador, ele não vai instrumentar. Quem instrumenta é o instrumentador. Quem vai operar é o médico. Eles deverão usar roupas estéreis, roupas que prolongam mais o processo de esterilização. Eles que vão estar junto com o paciente na hora da cirurgia. Claro que o circulante vai estar presente, anotando tudo, prestando atenção em tudo, auxiliando em tudo que for necessário dentro do processo cirúrgico, mas roupa esterilizada, né? Roupa estéril, quem vai estar presente utilizando essas roupas é o pessoal que vai operar, né? O pessoal que vai operar, o pessoal que vai estar operando é que vai estar ali fazendo todo o processo, né, de usar a roupa estéril, de usar a roupa esterilizada para junto aí fazer um processo da esterilização. E a colocação de campos, né? Quando a gente fala de colocação de campos, né, são os campos fenestrados, os campos cirúrgicos, né? Quem pode ter contato com esses campos? É o médico, o anestesista, né? De preferência o médico cirurgião, o instrumentador. São essas duas pessoas que vão poder estar tendo diretamente o contato com essas roupas. Fora outros profissionais de enfermagem, eles não estão preparados, eles não estão com roupa estéril, eles não vão poder estar, né, encostando nesse material, porque esse material é um material esterilizado, é um material que não pode de forma alguma encostar, porque se encosta a gente sabe que pode desenvolver contaminação. Então quando fala colocação de campos, durante a colocação dos campos sobre a mesa de um paciente, esses devem ser presos acima da superfície coberta, né, com pinças de bacaus. Na verdade, quem vai cobrir o paciente com essas pinças de bacaus, com esses campos fenestrados, que nós chamamos na enfermagem de campo cirúrgico, né, são o profissional instrumentador, que está com a roupa estéril, o profissional médico, que está com a roupa estéril, porque, gente, a partir do momento que começou a cirurgia, colocou o campo sobre o paciente, né, de uma forma geral, o campo que eu falo é o lençol, é o pano cirúrgico que coloca sobre o paciente
para fazer a cirurgia acontecer, proteger o paciente, proteger ele contra qualquer outro tipo de problema e assim por diante. E o fornecimento de material estéril. Quem tem acesso ao material estéril é o instrumentador. Ninguém pode pôr a mão no material esterilizado. Se eu, enfermeiro, se eu técnico, se eu circulante de sala, abrir a caixa, colocar a mão no material, eu estarei contaminando aquele material. Então a literatura é clara. O autor, ele passa para nós o quê? Os pacotes são embalados de tal forma que possam ser abertos com facilidade, né, sem risco de contaminação do conteúdo. Quem vai abrir esses pacotes, no caso de gases? Quem que vai abrir esses pacotes de compressas? Quem vai abrir esses pacotes de atadura? É o instrumentador. A partir do momento que ele já está paramentado, já higienizou as mãos, lavou as mãos lá nos lavabos, já está com as mãos higienizadas, é eles que vão abrir as compressas. E é um detalhe importantíssimo que a gente não pode esquecer. Se entrou 10 compressas, tem que sair 10 compressas. Se entraram 15 compressas, tem que sair 15 compressas antes de fechar o paciente. Isso é importante. Materiais estéreis, incluindo soluções, são depositados no campo estéril ou manuseados por pessoas escovadas de tal forma que a esterilidade do objeto ou do líquido seja preservado. Então, gente, não é qualquer profissional, que eu falo qualquer na forma de se expressar, que pode pôr a mão no material. Porque senão esse material ele vai literalmente ser devolvido para a CME, para a Central de Material de Esterilização, ok? E o pós-operatório, né? O objetivo, né? Principalmente o objetivo do pós-operatório na enfermagem, né? No caso, é auxiliar o paciente em tudo aquilo que ele precisa, dentre das suas necessidades básicas fisiológicas. Então a literatura fala quando do retorno ao normal de suas funções com o máximo de rapidez, segurança e conforto. Esse pós-operatório, gente, ele pode ser na RPA, na recuperação pós-anestésica. Esse pós-operatório pode ser na UTI. Esse pós-operatório pode ser no CTI. Esse pós-operatório pode ser no quarto. Então, a necessidade básica fisiológica prejudicada do paciente é que a enfermagem ela vai estar, podemos dizer assim, prestando uma assistência para o paciente. É o banho, é a dieta, é a medicação, é os sinais vitais, é o apoio psicológico, é a contribuição. E a remoção do paciente da mesa de cirurgia. Às vezes, nós profissionais de enfermagem removemos o paciente da mesa cirúrgica, a ele ainda dormindo, ele ainda anestesiado da cirurgia. Ele vai acordar onde, professor? Lá na RPA, lá na recuperação pós-anestésica. Então, manter a privacidade do paciente, manter a integridade física e moral do paciente, né? Eu sempre falo, cuidado com as piadinhas, cuidado com as risadinhas, cuidado com as conversas que às vezes o paciente pode estar ouvindo e talvez imaginar que possa estar falando dele, né? E aí não seria legal. Falando lá na página 19 da nossa literatura, o paciente removido da mesa de cirurgia para a cama com a menor demora e exposição possível. Isso é para manter a privacidade do paciente, para manter a qualidade do atendimento, né? Para evitar que ele fique desconfortável, para evitar que ele fique exposto, para evitar que ele fique numa condição indelicada, né? Pessoas que ele não conheça, pessoas que ele não tem conhecimento. Então, com isso daí, a enfermagem ela vai trabalhar, né, sendo rápida no quesito transportar esse paciente diretamente para a RPA, ok? A exposição do paciente que está transpirando predispõe complicações pulmonares e choques pós-operatórios. Gente, olha só, quando a gente transfere o paciente da mesa cirúrgica para a maca, né, e da maca para o leito, para ficar na RPA, eu vou observar o paciente. Nós temos que entender e ficar entretido
com o paciente e saber as manifestações clínicas que pode acontecer com esse paciente quando eu estiver mexendo com ele. Eu tenho que ter um olhar holístico, um olhar como um todo, eu tenho que ter um olhar clínico. Eu tenho que perceber como que ele está passando, se ele está normal, se está acontecendo alguma coisa com ele, por que ele está transpirando, por que ele está com os lábios cianóticos, por que ele não consegue atender aos comandos de enfermagem. Pode estar tendo uma complicação do paciente pós-operatório na transferência dele da mesa para o leito da recuperação pós-anestésica. E isso daí, a enfermagem, lógico, ela vai ter todo esse domínio de conhecer os sinais e sintomas desse paciente, ok? Então isso daí é importante a gente saber, certo, pessoal? E ainda falando na página 19 sobre a sala de recuperação pós-anestésica, nós falamos da remoção do paciente da mesa de cirurgia, né? A maca, o paciente deve ser contido e as grades laterais levantadas, obviamente, para evitar queda da própria altura, para evitar riscos do paciente cair, sofrer qualquer tipo de complicação, né? Como eu falei para vocês, ter um olhar holístico, né? Avaliar o paciente céfalo-caudal, perceber se ele está tendo algum problema com relação à clínica, com relação à cirurgia, e reconhecer esses sintomas e chamar imediatamente o médico para que possa tomar as devidas providências, para que possa ser tomadas as devidas, né, os devidos procedimentos necessários para que não haja nada de errado com este paciente. E a sala de recuperação, né, nós já vimos ela lá na cirúrgica 1, RPP ou RPA, recuperação pós-procedimento, recuperação pós-anestésica, já falamos muito bem sobre essa sala. Nem todo setor tem essa sala, né? A gente sabe que tem alguns centros cirúrgicos que eles não provêm dessa sala. Pacientes que são operados, eles são encaminhados direto para a UTI, porque no centro cirúrgico que você vai trabalhar, que você está estagiando, que você já está trabalhando, que eu trabalhei, que eu vou trabalhar, não tem RPA. Então, para onde esses pacientes irão? Então eu tenho que ter certeza que para algum lugar seguro, para algum lugar que vai dar qualidade, né, e seguridade na qualidade de vida desses pacientes. Então, na verdade, se o centro cirúrgico da atualidade, que a gente tem falado sobre ele, não tem RPA ainda, não tem recuperação pós-anestésica, o paciente vai para a UTI. E essa sala, gente, todo mundo sabe que ela é dentro do centro cirúrgico. A RPA é uma sala dentro do centro cirúrgico. Ela é colocada, né, como sala semi-restrita. A gente viu isso lá em cirúrgica 1, ou seja, nem todos podem entrar nela. A enfermagem especialmente preparada para cuidar do paciente logo depois da cirurgia, anestesias e cirurgiões, equipamentos especiais, medicamentos e líquidos, substituições e pacientes que estão sob anestesia e delas se recuperando. Então, a sala de recuperação pós-anestésica, né, é uma breve que a gente está fazendo, um feedback, é uma sala que vai trazer uma recuperação pós-anestésica para o paciente, né? O paciente, ele vai ter uma tranquilidade, ele vai voltar aos poucos, ele vai estar aquecido, né? Grades elevadas, né? Menos barulho possível. Às vezes, né, enquanto ele não volta da anestesia, enquanto ele não acorda, ele não vai sair do centro cirúrgico, ele não vai sair da sala de recuperação pós-anestésica. Por que eu falo isso? A sala de recuperação pós-anestésica, ela é dentro do centro cirúrgico. Não é lá fora, não é no outro setor, não, é um setor dentro do outro setor, ok? E aí, com este cenário, o paciente recém-operado está recebendo o melhor cuidado disponível por aqueles mais qualificados para essa função. Todos nós somos qualificados, todos nós temos as nossas habilidades, todos nós temos as nossas competências, os nossos compromissos.
só que cada um no seu quadrado, cada um no seu setor. Então, quem vai estar trabalhando diretamente, cuidando das primeiras necessidades básicas do paciente, é o técnico, como se fosse o técnico do pronto-socorro, como se fosse o técnico da pediatria, como se fosse o técnico da maternidade, virasse a escala, virasse o mês e ele fosse parar nesse setor. Então, todos nós somos qualificados, todos nós temos as nossas condições necessárias para a gente cuidar do paciente. Deve também ter, né? A gente sabe que o centro cirúrgico, assim como a recuperação pós-anestésica, se é um setor único, piso, parede, teto, portas, né, ar-condicionados, né? Então tudo é igual ao centro cirúrgico, né? Aí na RPA tem carrinho de parada, tem carrinho, né, com os medicamentos, tem ambu, tem desfibrilador, né, carrinho de parada com material para entubar o paciente quando ele precisar receber a respiração artificial com a prótese ventilatória, né, traqueostomia para fazer abrir a traqueia do paciente para colocar cânula de Guedel. Então é um setor de extrema necessidade, é um setor importante, que vai trazer condições de seguridade para o nosso paciente. E aí tá falando dos equipamentos, né, soro, gases, ambu, desfibrilador, laringo, né, caixas de procedimentos para serem realizados com esses pacientes. Se for necessário receber bolsa de sangue, bolsa de hemodderivado, ele vai estar recebendo, né, aí junto, no caso aí, sob prescrição médica, dessa necessidade, principalmente se ele tiver com choque hipovolêmico, se ele tiver com distúrbio hidroeletrolítico, né, ou seja, com perda de volume. Materiais de bandagem cirúrgica, como eu já falei, medicamentos como drogas, narcóticos, tudo isso vai estar presente na RPA. Materiais, a RPA a gente pode até falar que ela é chamada também de sala vermelha, né, porque é uma sala onde tem todos os materiais de urgência e emergência necessários para prestar para o paciente, para o paciente ter condições de ter uma assistência de qualidade e assim não ter problema nenhum com relação à sua cirurgia, né? A temperatura da sala varia entre 20 a 22,2 graus Celsius. Não deve ficar aumentando e levantando a temperatura, porque isso aí atrapalha e pode danificar também o ar condicionado, né, o ar refrigerado. E nós já sabemos o objetivo, né, por que existe ar refrigerado, por que tem a refrigeração dentro do centro cirúrgico, quais os objetivos para isso, ok? E agora a gente vai falar, né, depois que foi falado na cirúrgica 1, fizemos provas, fizemos trabalhos, fizemos exercícios, caiu na prova, vocês fizeram trabalho sobre RPA, RPP, então vocês estão cientes, né, dentro da nossa matéria, do que é uma RPA, do que é uma RPP. Passei isso para vocês bem detalhado, bem esmiuçado. Então a gente vai passar para um próximo assunto, que é o pós-operatório imediato. O que é um pós-operatório imediato? Na verdade, um pós-operatório imediato são as primeiras complicações que o paciente possa vir a ter na RPA. Então, pós-operatório imediato, depois da cirurgia. Náuseas, vômitos, hipóxia cerebral. O que é uma hipóxia cerebral? A gente já viu sobre isso lá em neuro. Significa o quê? Diminuição de oxigênio a nível cerebral, choque hipovolêmico, diminuição de volume, né? O paciente está tendo hemorragia, e essa hemorragia pode ser interna, pode ser externa, choque cardiogênico, né? Edema agudo de pulmão, atelectasia pulmonar. O que é uma atelectasia pulmonar? Colapamento dos alvéolos pulmonares, edema agudo de pulmão, né? Tromboembolismo pulmonar, né? Ou TEP, né? Ou infarto pulmonar,
Todas essas complicações podem acontecer no pós-operatório imediato. Então a literatura fala que, por ser evitado o choque pela administração oportuna de líquidos e de sangue via endovenosa por drogas, as dificuldades respiratórias podem ser tratadas à medida que acontece. Se ele tiver, por exemplo, dispneia, se ele tiver com sensação de dispneia, né, por exemplo, com falta de ar, colocar ele na oxigenoterapia, colocar ele no oxigênio, para que ele consiga ter uma boa respiração, para que ele consiga fazer as suas trocas gasosas da melhor forma possível. A enfermeira deverá estar em constante prontidão enquanto o paciente está recuperando da anestesia. Manter a aerificação, manter a respiração do paciente. O paciente está em oximetria de pulso, o paciente está no monitor cardíaco, né? Está lá vendo os valores, né? A temperatura, o pulso, a respiração, a frequência cardíaca. Tudo isso é importante a gente ter ciência, conhecimento, saber agir na hora certa quando o paciente começa a se rebaixar, quando o paciente ele começa a ter uma complicação na RPA, correto? Colocar recipiente ao lado do paciente caso ele vomite, como a gente já falou. Uma das complicações, um dos problemas da RPA, né, no pós-operatório imediato é o vômito, é as náuseas, que pode comprometer o paciente, porque ele pode broncoaspirar, eu não perceber aquilo ali e ir para o pulmão do paciente. Limpar os lábios e a boca com os lençóis de pano, notar a quantidade e a natureza do vômito, cor, odor, consistência, se é um sangue, se é um vômito com borra de café, se é um vômito sanguinolento, registrar, anotar o volume, chamar o médico, medicar esse paciente sobre prescrição médica, né, para que ele tenha uma melhor qualidade no seu pós-operatório. Isso é importante, né? O paciente não ter nenhum tipo de desconforto. Então a enfermagem ela tem que estar atenta a tudo que acontecer com esse paciente. Acima de tudo, né, ficar em cima dele. E continuando falando do pós-operatório imediato, né, são as complicações que pode acontecer com o paciente depois da cirurgia, né? Já falei algumas complicações que pode acontecer com esse paciente, né? Depois de permanecer estáveis a pressão sanguínea, né, a temperatura, o pulso, a respiração, né, tudo tranquilo, o pulso, né, batendo de 70 a 80, a respiração 16, 17, né? Então, ou seja, a temperatura não está uma temperatura alta, glicose normal. Então, na verdade, o paciente ele está estável, o paciente ele não está com nenhum problema, né, relacionado aí a sua complicação, porque ele já foi revertida a complicação pela equipe de enfermagem, pela equipe médica, e aí ele está, né, sobre os cuidados aí para que, se houver outras intercorrências, esse paciente ele tenha os mesmos cuidados, as mesmas assistências de enfermagem que possa acontecer se ele tiver uma complicação mais séria. Tomar nota das condições gerais do paciente, por exemplo, verificar a cor da boca, cianótica, pele fria e pegajosa, se ele está respondendo aos comandos, se a pressão está estável, se ele não está tendo dispneia, se ele não está fazendo apneia, se ele não está fazendo bradipneia, se ele não está fazendo bradicardia, se ele não está fazendo taquicardia, ou se ele não está fazendo taquipneia. Tudo isso a gente tem que observar. Colocar o paciente na posição adequada, né, se ele estiver cansado depois da cirurgia, se a cirurgia der condições para ele, né, ficar na posição de Foley ou semi-Foley, né, colocar esse paciente na posição de sentado ou semi-sentado para melhorar a respiração dele. Observar a dieta desse paciente, importante também, né, quando for liberada a dieta desse paciente, qual que é o tipo de dieta que esse paciente vai ter depois que liberar a dieta dele, e assim por diante. Promover, né, conforto e manter a segurança, conservar o paciente tão tranquilo e confortável quanto que possível,
quando está voltando da anestesia. O paciente pode ficar inquieto e, se isso acontecer, ele não deverá ser reprimido, mas deverá ser protegido para não se machucar. Agitado, ele pode ficar com labilidade. O que é uma labilidade? Alteração do humor. Ele pode ficar um pouco agressivo, ele pode falar palavras sem nexo. Isso tudo é efeito, né, do narcótico. Isso tudo é efeito da anestesia em si no paciente, né, que pode estar comprometendo o sistema neurológico dele provisoriamente. Lógico que isso vai repercutindo cada vez menos e ele vai voltando aos poucos da anestesia, e aí ele vai voltando aos poucos aos seus comandos gerais, respondendo à enfermagem, acatando os comandos e assim por diante. Quando o paciente está completamente consciente, é necessário respiração profunda e virar-se a cada hora para evitar colabamento nos alvéolos pulmonares, que eu chamo de atelectasia, ou, para alguns livros, para alguns autores, DPOC. Né? A gente já viu isso em outras matérias, com outros professores, vocês já viram isso comigo. DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, virar o paciente de posição, se for cabível, se a anestesia, a cirurgia, ela for autorizada, né? Depois da cirurgia a gente está movimentando esse paciente, se não é uma cirurgia da área cardíaca, se não é uma cirurgia da área da ortopedia, então para saber se realmente eu posso estar virando ou não virando esse paciente, para evitar, né, uma complicação respiratória que nós chamamos de atelectasia, né, pulmonar, colabamento dos alvéolos pulmonares. Os alvéolos colabam e aí o paciente sente fortes sensações de falta de ar, que nós chamamos de dispneia, e aí a gente tem que colocar ele no oxigênio. Ok, pessoal? Qualquer dúvida da matéria que vocês estiverem, manda para mim, a gente vai tirando aos poucos. Não fique com dúvida, né? A nossa prova, apesar que, né, é em janeiro, dia 4 de janeiro, que eu vou postar ela, mas já tem muita matéria para vocês. Nós já estamos na página 20, né? Já tem bastante matéria, então não percam as minhas videoaulas para que vocês possam ficar cientes de tudo que está acontecendo, ok? E aí, ligar qualquer aparelho de drenagem, né, notar a quantidade de aspecto, né, aspirar o paciente se tiver secretivo, inspecionar curativos, detectar sinais de hemorragia devido, né, à drenagem mal feita ou até mesmo algum rompimento de algum fio de sutura absorvível ou fio de sutura não absorvível, né? Foi o que eu expliquei isso para vocês nas aulas anteriores. Creio eu que vocês já estão cientes sobre fio de sutura absorvíveis e fio de sutura não absorvíveis, né? Registrar qualquer intercorrência, retenção urinária, retenção de evacuação com relação à constipação intestinal, alimentação desse paciente, a dieta depois que for autorizada pelo médico. Após a recuperação da anestesia, promover mudança de decúbito, encorajar o paciente, né, para respirar profundamente, para evitar problemas respiratórios como a atelectasia pulmonar, ok? E aí a gente vai passar por um outro assunto agora importante da nossa matéria, da nossa prova, na página 21 da nossa literatura, que é retenção urinária, não é mesmo? Retenção urinária é o ato de reter, né? A palavra reter, o verbo reter, né, significa prender. Então, uma das causas da retenção urinária é a anestesia. O paciente ele pode perder os esfíncteres urinários durante o processo da anestesia. Depois que acabar a anestesia, os esfíncteres urinários eles voltam ao normal, o paciente volta a urinar normal,
sem qualquer nenhuma necessidade, ou talvez de passar uma sonda vesical de alívio, porque ele está com continência urinária, ele está retendo urina, bexigoma, e ele precisa urinar, correto? Infecção urinária também, né? O paciente pode ter aí uma cistite, o paciente pode ter aí uma uretrite, né? Então, são complicações que podem acontecer com esse paciente. Então, retenção urinária. Ainda que a retenção possa acompanhar qualquer operação, ela ocorre mais frequentemente na cirurgia do reto, do ânus, da vagina, não falou aqui, mas na próstata também, né? Pode acontecer isso. Os pacientes frequentemente não são capazes de urinar enquanto estão deitados no leito, porém, quando se permite sentar ou permanecer em pé. Então, gente, fazer alguns procedimentos não invasivos nesse paciente antes de passar a sonda nele, que é o enfermeiro que vai passar a sonda, abrir o chuveiro, deixar ele sozinho, deixar ele em pé, colocar ele, o periquito, colocar a comadre, né? Deixar o paciente na sua privacidade, porque tem pacientes que não vão urinar na nossa presença, tem pacientes que não conseguem, não adianta, a gente tem que respeitar essa condição do paciente. Contudo, quando não é possível sentar ou ficar em pé, é necessário tentar outros métodos de encorajar a micção. E aí levar para o banheiro, abrir o chuveiro, para ver se ele consegue ou não consegue realizar a sua micção. Esses pacientes devem ser deixados sozinhos durante algum tempo, após receber uma comadre ou um periquito, um urinol, para ele tentar fazer a sua micção. Né? Frequentemente o barulho ou a visão da água ocorre relaxos espasmos nos esfíncter vesical, uso de comadre contendo água morna ou irrigação do períneo. Então são condições que a enfermagem, o técnico, ele vai fazer para ver se esse paciente consegue realizar a sua micção, realizar a sua urina. Isso é por causa dos bloqueios que a anestesia pode causar no paciente. Não só a anestesia, mas como eu falei, uma infecção urinária causa diminuição do fluxo urinário, uma cistite, uma uretrite, né? Então qualquer tipo de infecção do trato urinário, uma prostatite, às vezes o paciente não consegue urinar, ele pode ter o que nós chamamos de disúria. O que é disúria? É ele tentar urinar e não conseguir urinar, né? Ele acha que ele vai urinar uma grande quantidade, mas na verdade ele não urina nada, só pinga, só pinga. Isso está relacionado à próstata também, está relacionado aos problemas de próstata do paciente. Então, pessoal, minha gente, retenção urinária, tá aí, tá dado para vocês o recado, tá? Espero que vocês tenham pego bastante essa parte de conhecimento, tá? Nós vamos continuar a matéria depois, em outro momento, e qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à disciplina, eu já falei, não fique com dúvida, mande para mim, para que eu possa estar colaborando na formação de vocês da melhor forma possível. Um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula.